E aí galera, aqui é o TC Otaku, sejam bem-vindos de novo aqui no canal. E hoje temos um vídeo tutorial. Eu falei que essa semana eu ia trazer vários tutoriais pra vocês e o mais pedido foi o tutorial de perspectiva, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade atualmente. Eu sou um dos que tinha, né? E eu tinha até um pouco bastante dificuldade nesse tipo de assunto, quando o assunto era perspectiva. E eu tentei, né, tentar ficar bom nessa parada, tentei pesquisar e achar várias técnicas. E sincero pra vocês, eu achei poucas assim, né? Acho que não tem tantos caminhos assim, mas acho que é só um caminho só mais ou menos pra você aprender perspectiva. Mas eu vou junto todas as experiências que eu tive, tudo que eu usei em prática, tudo que eu coloquei em prática, para passar pra vocês algo bem simples. Não sei quanto vai ficar esse vídeo, mas espero que seja um vídeo bem curto, porque eu quero ensinar uma coisa bem rápida para vocês, vocês ficarem sem nenhuma dúvida. Dessa vez vou ensinar só dois estilos de perspectiva, que é a de cima para baixo e a de baixo para cima, que é o que o pessoal mais faz em geral, né? Tem mais dificuldade, e tentar passar para vocês isso, como eu aprendi a fazer, as técnicas. E então, caso você queira entrar na parte desse tutorial, deixa aí nos comentários. Pode ficar à vontade para comentar e pedir também outros tutoriais que eu estarei trazendo de certeza vários tutoriais interessantes aqui para vocês. E usando aqui esse desenho, né, de exemplo, primeiramente, que eu fiz mais ou menos a visão dele, né, adicionar aqui uma camada para fazer mais ou menos, explicar mais ou menos para vocês como é que eu fiz, meio que fazer uma visão, né, de cima para baixo, no caso. E no caso a gente é a visão, né? A gente é a terceira pessoa. A gente é a câmera do personagem, né? O pessoal fala desse quando o desenhista é fotógrafo, mas o desenhista é fotógrafo mesmo, porque você precisa observar bem tudo para poder fazer um desenho interessante. Então, eu vou passar mais ou menos como é que eu fiz esse personagem, esse desenho, com a visão de cima para baixo. Talvez essa seja um pouco mais difícil do que a outra. E acho que essa aqui o pessoal tem mais dificuldade, então por coincidência eu tô trazendo ela primeiro pra você ficar de boas e logo aprender e ficar bem feliz com claro somente vai ficar depois desse vídeo. E vamos deixar de enrolar, vamos logo pro modo prático e vou explicar tudo certinho pra vocês e vamos lá. O segredo desse desenho foi simplesmente essa coisa aqui, esse círculo que eu fiz e essas retas descendo, meio que formando meio que um triângulo, que é a visão. Normalmente o que está mais próximo do nosso olho é o que fica maior, literalmente. Eu tava vendo uma live nesses dias e o desenhista falou isso, o que está próximo do seu olho é que vai ficar maior. Então eu fiz o círculo maior, assim, tipo maior área, né, em questão de altura, em questão de zoom. Coloquei ele no topo, né? E já quero representar aqui para vocês, deixar aqui um esboço ao lado e desci umas retas. E quanto mais descidas ela for, né? Mais esticado vai ficar a sua visão, né? Mais aérea ela vai ficar. E mais ou menos isso. Claro, né? Que eu não vou somente ficar nisso, né? Eu não vou falar, faça um círculo do excedro. Não é bem assim. Você tem que seguir uma regra que tá dentro dessa figura, né? Dessa figura geométrica. Você vai ter que seguir essa regra em todo o seu desenho para ele não ficar desproporcional e até ficar estranho. Claro que nem sempre sai perfeito, né? Eu também não tenho tô tentando ao máximo trazer minhas experiências com perspectiva aqui para vocês. E claro que eu irei fazer aqui junto com vocês um personagem com essa perspectiva aqui de cima para baixo, para vocês darem mais ou menos uma olhadinha de como fazer o esboço. Creio que depois que você faz o esboço, você já zerou ali seu desenho, né? Zerou, só você vai ter mais trabalho mais na pintura, né? No sombreado. Que às vezes também o sombreado pode mudar dependendo da perspectiva. O sombreado pode mudar. Então, caso você queira também outro tutorial ensinando você como colorir, né, o sombreado no estilo de perspectiva normal, diferente, né, do que aquela que a gente só olha assim pra frente do personagem, deixe aí nos comentários. Então vamos lá para a parte da prática, né?
tirando a parte teórica. Vou aqui ocultar aqui essa camada desse desenho. Vamos fazer um esboço aqui dentro desse círculo. Eu vou usar aqui uma cor vermelha para dar mais ou menos uma diferença dessa forma geométrica que está aqui de exemplo. Eu recomendo que você sempre comece a cabeça perto assim do círculo, né, próximo à borda do círculo. Quanto mais próximo da borda do círculo ele tiver, mais perto do seu olho ele tá, né? No caso, você meio que seria um drone. Tipo, a noção de tamanho nesse tipo de desenho é bem complicado, né? Não é que você fazer anatomia que não precisa tanto de noção de tamanho. Fazer mais ou menos o círculo, né? Onde irá ficar mais ou menos a cabeça. Será descer assim um queixo. E diferente de fazer esboço normal, você vai fazer meio que seguindo essa reta aqui, né? O mais triângulo possível. Claro que com um pouquinho de anatomia, né? Não pode também exagerar. Eu só quero apagar isso aqui para ter um pouquinho mais de noção. Como vai ficar, vamos só colocar aqui os olhos, onde seriam os olhos. Em caso você vai olhar para cima, né? Os olhos dele vão estar olhando para frente. E a parte superior da cabeça vai ficar a parte maior. E mais ou menos aqui você coloca a orelha. Também seguindo esse mesmo estilo de limite que eu falei. E tá aí agora que a parte mais difícil que eu achei, né, quando eu tava vendo esse tipo de coisa. Você vai pegar mais ou menos uma linha e colocar aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos a câmera ela vai pegar mais o ombro, vai pegar mais a parte meio da escápula, né, de ombro, pra depois pegar. Ele nunca vai pegar, mal vai pegar o pescoço, né? Só se ele tivesse meio que curvado, mas ele vai pegar mais ou menos essa parte aqui, ó. Aí você vai colocar aqui o pescoço dele, né? Eu vou colocar aqui os olhinhos para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona esse estilo de perspectiva. Eu vou colocar uns olhinhos, vocês são somente aqui um esboço. Você tá olhando aqui de cima, né? Lembrando que você é a câmera do desenho. Sempre bota isso na sua cabeça que você é a câmera. Você tem que olhar onde deve estar. E você vai descendo assim o seu personagem. Você vai fazendo tipo as partes maiores, né? As partes onde você tem noção que a câmera vai alcançar do seu personagem. Também tem também, é bom também referências, né? Você pegar referências de imagens e fotos. Eu não aprendi muito assim, sendo sincero pra vocês. É sempre boa referência. Eu mais ou menos aprendi um pouco vendo anime. Me ajudou bastante. E depois, se você tiver dando uma olhadinha assim no desenho e ver que não tá legal, você vai diminuindo a proporção. Tipo, de acordo, quanto mais vai descendo, mais pequenas as coisas vão ficar. Você pode até diminuir, ó, pra couber melhor. O importante é você ter a noção do que quanto mais descido for essa linha, seguindo aqui essa linha, mais descido vai ficar. Será que tenha ficado mais ou menos claro? E não importa, né, o tamanho mais ou menos do músculo do personagem, né, a anatomia. Ele sempre vai ficar com as partes do corpo bem menor do que ficaria. É uma coisa interessante que eu usei nesse desenho que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Eu coloquei os pés do personagem, meio que o personagem meio que tendo uma visão mais ou menos assim do pé. E coloquei assim, né, as pernas. Eu coloquei meio que o corpo estivesse num pé assim de cima. Eu coloquei assim meio que fosse um pé. E coloquei mais ou menos assim 2 paletes pra ter uma noçãozinha. Meio que ele tá olhando. A câmera tá em cima. E ele não tá muito prestando assim atenção nas partes mais de baixo, né? As partes mais inferiores. Você tá prestando atenção na parte da cabeça do personagem. E normalmente eu sempre uso esse esquemazinho assim nos meus desenhos.
E uma coisa interessante que eu sempre dou pra vocês, sempre vou dar pra vocês, é sempre manter essa voltura sempre assim meio que redondo, porque assim vai dar mais um aspecto de que tá rolando perspectiva, tá rolando coisa diferente. Sempre fazer as coisas meio que pra baixo pra dar esse aspecto. Super recomendo vocês fazerem isso. Tipo, não se importa muito de ficar bizarro, porque realmente fica. O personagem perde totalmente a sua estrutura, né? Perde um pouco também da anatomia, da proporção. Elas não vão valer muito quando o assunto é perspectiva. Principalmente essa perspectiva aqui, que é de cima para baixo, ela não vai exigir um tanto assim de proporção. Você vai ter que saber proporção, só que não vai exigir muito. É bem complicado. Espero que esse tutorial não esteja tão grande. Uma coisa que eu recomendo é você fazer a mãozinha bem pequena também, assim como você fez o pé, até porque a mão vai ficar bem escondida da câmera. Vou fazer aqui a mãozinha. Perspectiva ajuda muito também em fazer animação. Ajuda demais, sério mesmo. Então, caso você também faça animação, é bom saber, até porque na animação a câmera não pega também o personagem só de um ângulo só, então é bom saber. Então, tirando esse círculo, você tem a noção que o seu personagem está sendo gravado de cima. E com o cabelo até fica melhor, né? Você tem a noção assim que o seu personagem está sendo observado de cima. É muito interessante essa parada de perspectiva. E caso não tenha ficado legal, né? Você pode até diminuir o braço, deixar o tamanho mais agradável. Então, acho que é isso sobre esse tipo de perspectiva que vocês devem aprender. Se vocês tenham gostado dessa parte, vamos para outra, que a parte de baixo para cima é bem interessante também. Então, vou logo compartilhando logo de agora, que eu sei que você está curtindo. Então, vamos para o próximo. Galera, voltando de onde a gente parou, sobre perspectiva, a gente acabou de estudar um pouco sobre a perspectiva de cima para baixo, e agora vamos estudar o contrário disso, que é o de baixo para cima, que é o que o pessoal também usa bastante nos desenhos, e é ótimo saber sobre isso. E vai ser bem mais fácil para explicar esse aqui, se caso você já entendeu o outro, né? Caso você não entendeu, eu recomendo que você volte um pouquinho o vídeo para tentar entender, que realmente tem algumas coisinhas bem que não ficam tão claras assim no tutorial. Mas, pelo que vocês estão observando aqui, a coisa que mais chama a atenção, né, é que o personagem meio que ele tá olhando para frente, só que na nossa visão, ele tá com uma visão meio que para baixo, né? A gente tá olhando ele como ele fosse prédio, que começa um pouco mais largo, quanto mais próximo do seu olho fica, maior ele fica, mais largo. Então a gente vai usar mais ou menos isso para usar mais ou menos a teoria para fazer esse tipo de perspectiva. E é bem interessante essa perspectiva, que ela é ao contrário da outra. No lugar de começar grande, né, ele vai começar um pouco pequeno. E o truque para usar essa perspectiva sem muita dificuldade é usar essas duas setas apontando meio que um triângulo, né, meio que duas linhas paralelas que tem chance de se encontrar até. Elas talvez tenha chance de se encontrar ou não, né, mas elas estão seguindo assim mesmo mais ou menos o mesmo caminho. Claro que eu vou, assim como o outro, eu também vou explicar pra vocês passo a passo de como fazer um esboçozinho assim como esse que eu fiz desse guitarrista. E vou ensinar vocês primeiramente como fazer essas duas linhas que eu fiz pra manter essa regra pra gente fazer um esboço top. Primeiramente vocês vão usar a ferramenta régua, né? É bem parecida com mais ou menos o outro caminho que a gente usou agora há pouco.
irei clicar ou colocar uma cor azul, né, pra diferenciar. Não importa assim o tamanho. Vou adicionar aqui uma camada que é não importa muito a espessura da ponta. Vamos fazer um assim. E ao lado fazer um assim. E pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, é meio que um triângulo, né? Mais ou menos meio que um triângulo. Você pode até colocar as setazinhas assim pra ficar mais bonitinho. Tanto faz, tanto faz. E vamos começar com o esboço, né? Eu vou usar aqui uma cor vermelha para diferenciar um pouco das linhas. E vou começar do topo. Você vai fazer um esboçozinho básico. Recomendo que você também estude anatomia um pouco para depois trabalhar com isso. Quanto mais pequeno, mais profundidade vai dar a perspectiva. Um truque bem interessante é você fazer aqui o maxilar e fazer meio que o queixo de uma visão meio que pra cima, né? Meio que o queixo estivesse pra cima. E fazer o pescoço seguindo mais ou menos meio que a mesma linha aqui dessas linhas. Seguindo as linhas. Fazer aqui um pouco de anatomia. Pra vocês entenderem melhor, fazer aqui a orelha. Pra vocês entenderem mais ou menos aqui o esboço. Recomendo que vocês façam aqui comigo, né? Peguem um papel, um lápis ou até o celular. Ou computador, não importa. E fazer aqui comigo. Eu vou aqui, acho que ficou um pouquinho troncho, então eu vou consertar aqui com... Pronto. Iremos fazer os ombros. Vamos começar com o braço um pouco pequeno e aumentando ele a partir do momento que ele vai descendo. Quanto mais pequeno e vai crescendo, ele vai dar uma aparência de tipo estar gigante. Normalmente é isso. Lembrando que você é o fotógrafo. Você é o drone que está tirando foto de cima ou de baixo. E você é o fotógrafo. Lembre disso. Então dê um pouco mais de ação ao seu personagem, ao seu desenho. Não fique só aqui no meio que parado. Que é aquele estilo clássico que todo mundo faz. Vou fazer aqui meio que esses ossinhos. Eu gosto de fazer meio que lacinho, né? Que ele segue mais ou menos a mesma ordem do outro. Que eu tinha dado umas dicas pra vocês fazerem meio que seguindo mais ou menos esse padrão, assim, pra dar meio que mais aspecto. E um jeito aqui vai fazer com a partir do peito, né, da asa do personagem. E aumentando as pernas dele. E caso não tenha ficado tão legal como você imaginou, você alonga um pouco assim a cintura do personagem e diminui a cabeça, que é a cabeça que vai dar mais o aspecto que o personagem está para cima, que é o seu esboço. Só que vai ficar bem melhor quando você colocar meio que roupa, alguma coisa assim no personagem. E vai dar mais ainda aquele aspecto de perspectiva. Isso aqui ajuda bastante para quem vai animar. Ajuda muito mesmo. Lembrando que sempre tentar deixar o personagem com a visão pra frente, porque assim, no caso ele vai estar meio que olhando, encarando outro objetivo, e você vai ser a câmera e vai estar fazendo ele de cima pra baixo, né? Então, mais ou menos esqueci disso aqui também. E pronto, já tá mais ou menos quase pronto o nosso esboço. Eu vou dar uma dica pra vocês também aqui no nariz, que meio que fazer ele assim.
E aqui tá pronto nosso esboço. Também eu dou a dica para vocês pesquisarem também esse tipo de perspectiva, para tentar sempre estar estudando ele, para não ocorrer nenhum erro, né, ou o desenho ficou bugado. Eu fiz aqui muitas vezes, espero ter ficado bem claro, explicado tudo certinho para vocês. Vocês tenham me acompanhado. Qualquer dúvida vocês podem falar nos comentários, querer tentar fazer outro tutorial desse tipo, ou até com mais detalhes assim para vocês. Espero que vocês tenham gostado, se você deixar o like. Falou galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.